coisa querida, seguimos aqui habeas corpus, estamos falando da legitimidade. Já falamos a respeito da legitimidade ativa, do impetrante. E você viu comigo que é super amplo, pode ser qualquer pessoa e é qualquer pessoa mesmo. Agora a gente vai falar quem é o paciente. Lembra que o paciente é quem precisa do remédio. E quem precisa do remédio? É quem está preso, né? Quem teve restrição da sua liberdade de locomoção ou quem está se sentindo ali ameaçado. Logo, o paciente só pode ser uma pessoa física. Então, a gente coloca aqui, ó, o paciente só pode ser pessoa física. E você viu comigo que essa pessoa física, ela pode ser um indivíduo, então, uma única pessoa, ou ainda uma coletividade, né? Coletividade. No caso de habeas corpus coletivo, ou seja, de pessoas determináveis, que estejam na mesma situação jurídica. Mesma situação jurídica. Ok? Inclusive, o exemplo, né, que eu trago aqui foi o do habeas corpus. Vou até colocar o número dele aqui, que é o 143641, que é aquele que estendeu aqui, né, a decisão, foi um habeas corpus impetrado pela Defensoria Pública, que defendeu aqui, então, a liberdade de todas as mulheres, né, grávidas, lactantes, ou que tivesse crianças na sua dependência até 12 anos de idade, que estavam com prisão preventiva, né, prisão decretada de forma cautelar. Quem foi beneficiado? Todas as mulheres que estavam naquela condição, ok? É um exemplo aqui, então, de habeas corpus coletivo. Quem que é a autoridade coatora? A autoridade coatora é contra quem eu faço o meu habeas corpus, ou seja, o impetrado, é o réu dessa ação. E quem pode ser essa autoridade coatora? Pode ser uma autoridade pública? Claro, pode. Pode ser a polícia, o Estado, pode ser um juiz que determinou aqui a prisão, pode ser qualquer pessoa que esteja restringindo ali a liberdade de locomoção de forma ilegal ou com abuso de poder. Logo, pode ser uma autoridade pública, mas também pode ser um particular. É. Professora, um particular? Como assim o particular pode restringir a liberdade de locomoção de alguém? Vamos imaginar a situação, por exemplo, de um hospital particular que fale assim para a pessoa, ó, você só vai sair do hospital a hora que você pagar as despesas hospitalares. Nesse caso, o que o hospital está fazendo? Restringindo a liberdade de locomoção dele. Ó, você não pode sair. Então, você está preso ali no hospital, né? Enquanto você não pagar as despesas hospitalares. Ah, professora, mas o cara tem que pagar as despesas do hospital. Ele tem, mas não prendendo ele, né? Então, se o hospital quiser cobrar ali as despesas que ele não pagou, que faça uma ação, que entre com as cobranças judiciais devidas. Mas não pode restringir a liberdade de locomoção do cara, né? Ó, você está preso, aqui você vai ficar preso. E não é assim que funciona. Então, seria um exemplo aqui de cabimento de habeas corpus contra um particular. Então, uma autoridade pública, mas também pode ser um particular. E daí, a tia esquematizou aqui, ó, as situações em que não cabe habeas corpus. E aqui, a jurisprudência é super vasta. Tem um monte de coisa. A gente vai lá pincelando a dedo aquilo que mais aparece em prova. Então, vamos lá. Não cabe habeas corpus apócrifo. Já expliquei isso para você em bloco anterior, que é aquele habeas corpus anônimo, né? Sem identificação. Isso porque a Constituição, ela veda o anonimato. Então, não pode apócrifo. Não pode em língua estrangeira, lembrando que o estrangeiro pode fazer, não é isso? O estrangeiro, ele pode impetrar habeas corpus, mas ele não vai poder fazer na sua língua materna. Vai ter que achar alguém para traduzir aí, se ele não puder escrever aqui em português. Não cabe também para discutir o mérito de punições militares de natureza disciplinar, aqui com a titia Teteia. Lá no mundo dos militares, eles possuem regras próprias. Tanto que a Constituição, ao tratar das hipóteses de prisão, ela vai dizer que pode prender as pessoas no caso de flagrante,
flagrante delito, ou por ordem escrita, fundamentada de autoridade judiciária competente, ok? Essas são as hipóteses gerais aí de prisão. Só que ela ressalva, ela fala assim, ó, salvo nos casos de crimes militares ou propriamente militares definidos em lei. Isso porque lá no mundo dos militares existe a possibilidade de prisões administrativas, prisões essas de natureza disciplinar. E a Constituição ressalva isso e permite, então, que existam essas punições de natureza disciplinar lá no mundo dos militares. Em decorrência dessas punições, dessas prisões, por si só, não cabe habeas corpus. Entretanto, o Supremo Tribunal Federal entendeu que seria possível habeas corpus nesses casos de prisões, de punições militares disciplinares, quando fosse para discutir a legalidade da prisão. Vamos anotar? Então, o STF entendeu que cabe habeas corpus para discutir a legalidade da prisão, os aspectos formais da prisão. Eu vou dar um exemplo meio esdrúxulo, mas que você não esquece. Imagine a seguinte situação, lá no mundo dos militares, quem for militar, né, ou conhece, ou convive com militar, vai identificar bem essa situação. Vamos imaginar, e estou inventando, não sei se existe mesmo essa regra, vamos imaginar que lá no mundo dos militares funcione assim, tem uma regra que diz, ó, chegou com o coturno sujo, coturno tem esse sapato que eles usam lá, chegou com o coturno sujo, prisão de 48 horas. Vamos imaginar que exista? Nesse caso, chega lá o piazão atrasado, né? Correndo lá, que tá atrasado para fazer o serviço dele lá, e chega com o coturno, pisou numa poça de lama, chega com o coturno sujo, o oficial ali olha para ele, fala, o que é isso aí no seu pé? 02, Nos militares lá, eles chamam assim, né? Que é isso aí no seu pé, 02? Aí ele fala, não sei o quê, né? Da posição lá, sujei vindo aqui, tal. Cadeia, prisão. Eu pergunto para você, em decorrência dessa prisão, é cabível habeas corpus? Pode o cara fazer habeas corpus para ele se soltar dali? Não pode. Não pode. Por quê? Porque é uma punição de natureza disciplinar. Agora vamos imaginar a seguinte situação. Lembra que no meu exemplo, eu disse para você que a prisão seria do quê? 48 horas? Agora, vamos imaginar que esse cara tá preso, tipo, há 6 meses por conta disso. Louco, professor, mas não era 48 horas? Pois é. Só que o cara abusou do seu poder e falou assim, não, vou deixar 6 meses para ele aprender a largar a mão de ser relaxado, né, com o seu coturno e tudo mais. Nesse caso, você concorda comigo que a prisão sai do campo disciplinar para se tornar uma prisão ilegal? Aí, nesse caso, o Supremo entende que cabe aqui pedido de habeas corpus. Veja que o habeas corpus não vai servir para dizer assim, ai, nem estava tão sujo o coturno. Não serve para discutir o mérito, o motivo, por que ele foi preso, se era justo, injusto, estão perseguindo ele. Não serve para isso. Serve para discutir apenas aspectos de legalidade. Vamos imaginar que ao invés de ser, né, o responsável, a autoridade competente para decretar a prisão, foi uma pessoa lá que não tinha autoridade que decretou a prisão. Opa, pera lá. Aí essa prisão é ilegal. Por quê? Porque ela só pode ser decretada por quem tem autoridade para fazer isso. Entendeu? Aí o STF falou, não, aí cabe habeas corpus. Então não cabe habeas corpus para discutir o mérito, os motivos, as razões que levaram à punição, à prisão disciplinar. Mas é cabível para discutir esses aspectos de legalidade. Ok aqui? Beleza. Seguindo aqui. Não cabe habeas corpus em algumas súmulas do Supremo Tribunal Federal. Não cabe habeas corpus contra a decisão condenatória a pena de multa ou relativa a processo em curso por infração a que a pena pecuniária seja a única cominada. Olha só. Entendeu o Supremo Tribunal Federal que se a pena que vai ser aplicada para o cara ali, ainda que em ação penal, for uma pena de multa ou uma pena pecuniária, ou seja, uma pena que o cara vai pagar em valor e que o descumprimento disso aqui não possa gerar prisão, não tem por que ser cabível habeas corpus. Então, se o processo em curso aqui, ele vai gerar uma pena que não é privativa de liberdade, não cabe pedir de habeas corpus. E faz sentido?
Sim, porque não existe nem potencial situação de restrição da liberdade de locomoção da pessoa. Então, por isso, não cabe habeas corpus. É isso que diz essa súmula. Súmula 694. Não cabe habeas corpus contra a imposição de pena de exclusão de militar ou de perda de patente ou de função pública. Veja, aqui com a tia. E eu posso até ampliar aqui para outras situações que eu já vi em prova. Não cabe habeas corpus quando for para discutir perda de cargo. Então, por exemplo, você servidor respondeu a um PAD em processo administrativo disciplinar e foi demitido, sofreu a pena de demissão. Aí vou fazer habeas corpus. Não, meu amor, vai fazer outra coisa que não aqui habeas corpus. Por quê? Porque não há restrição da sua liberdade de locomoção. Você não está sendo preso, ninguém está ameaçando levar você para cadeia, você está entendendo? Então, quando não existe essa ameaça, nem mesmo potencial, não cabe aqui pedido de habeas corpus, ok? Não cabe habeas corpus quando já é extinta a pena privativa de liberdade. Se a pena já está extinta, a finalidade aqui é só dar cumprimento, então a decisão judicial não cabe habeas corpus. Não cabe habeas corpus em decorrência da pena de impeachment. Como assim, professor? Assim, ó. Qual que é a pena do impeachment? Impeachment, eu estou falando aqui do presidente, mas de outras autoridades. Quais são as penas do impeachment? As penas do impeachment são a perda do cargo, não é? E a inabilitação para exercício de qualquer cargo ou função pública pelo prazo de 8 anos, no caso do presidente da República. Nesse caso, concorda comigo que a pessoa não vai presa? E é uma das coisas que as pessoas mais confundem, né? Ai, teve impeachment, a pessoa não foi para cadeia. Sim, mas não é a finalidade do impeachment que a pessoa vai para cadeia. Impeachment vem de impedimento, a ideia é de tirar o cara que está ali cometendo crime de responsabilidade do exercício da sua função. Não é levar a pessoa para a cadeia, né? Não é uma ação de natureza penal. Por isso que não cabe habeas corpus na hipótese aqui de ação, né? De processo instaurado no caso de impeachment. Não cabe para revisar a súmula. Ai, professora, é meio óbvio, né? Pois é, mas já foi objeto de prova. Então, não cabe habeas corpus para revisar uma súmula. Vamos dizer que o STJ editou uma súmula. Aí você olha para essa súmula e fala assim, ai, essa súmula, se bobear, ela vai restringir a minha liberdade de locomoção. Meu amor, não cabe habeas corpus para revisar a súmula. Quem revisa a súmula é o próprio tribunal. Então, o tribunal ele pode olhar e falar, não, essa súmula aqui já está meio caidinha, vamos revisar ela. Mas não cabe essa revisão através de pedido de habeas corpus. Não se fala em prescrição, decadência ou preclusão em habeas corpus. Aqui com a tia Teteia. O habeas corpus, ele é uma ação que não se perde com o decurso do tempo. Isso porque, enquanto existir uma situação de ameaça à liberdade de locomoção, e enquanto existir a prisão ou efetiva restrição da liberdade de locomoção, será cabível habeas corpus. Isso porque a ideia é proteger a liberdade de locomoção. Então, vou imaginar que você vai preso. E daí você não faz habeas corpus. Aí passa, sei lá, 100 dias. Ah, agora você não pode fazer mais, porque, ó, passou 100 dias, perdeu o seu direito. Não existe isso, não existe preclusão, prescrição, decadência, que são esses institutos processuais que perde-se o direito ou o direito de ação com o decurso do tempo. Não se fala nisso no habeas corpus. Diferentemente do que a gente vai falar, por exemplo, no mandado de segurança. No mandado de segurança, você vai ver comigo que existe um prazo para ele ser feito. E se ele não for feito nesse prazo, a pessoa perde o direito de fazer o mandado de segurança. Isso não existe no que diz respeito ao habeas corpus. E faz todo sentido, né? Eu estou falando da liberdade de locomoção. Ah, passou o tempo. Ah, agora você vai ficar preso para sempre. Não dá, né? Não cabe habeas corpus de forma sucessiva. O que é isso? O habeas corpus não é remédio para ansioso. Remédio para ansioso, você toma lá um ansiolítico. Então, se o cara fez um pedido de habeas corpus, ele não pode ficar fazendo outro habeas corpus na sequência para discutir a mesma coisa, para discutir a mesma prisão, o mesmo ato de ilegalidade ou de abuso de poder. Então, por isso que a jurisprudência do Supremo vai dizer assim, ó, não cabe habeas corpus impetrado sucessivamente. Tipo, ei, espera o primeiro ser julgado, né? Então, o remédio não serve aqui para aquela pessoa ansiosa, né? Vou fazer um habeas corpus. Ai, meu Deus, vou fazer de novo, vou fazer... Não, é brincadeira de habeas corpus aqui, né? Então, por isso, não cabe habeas corpus impetrado de forma sucessiva.
Entretanto, já entendeu o Supremo Tribunal Federal que em situação de flagrante ilegalidade ou abuso de poder, seria possível. Então, vamos imaginar que o cara fez um pedido de habeas corpus. E esse pedido de habeas corpus dele tá demorando, tipo, muito para ser apreciado. Bom, o cara fez o pedido de habeas corpus, está lá, sei lá, esperando um julgamento há 6 meses. Pô, não dá. O processo é sumário. O cara está 6 meses esperando o julgamento de habeas corpus, não dá. Aí ele pode fazer outro, entendeu? Porque aqui eu tenho uma impetração sucessiva. Mas isso pode por quê? Porque existe uma flagrante situação de ilegalidade ou abuso de poder. Inclusive, exatamente isso que eu te falei já foi objeto de prova. Então, você anota assim, ó. Não cabe habeas corpus impetrado de forma sucessiva, salvo se houver aqui, ó, flagrante, salvo se houver flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Essa flagrante ilegalidade não é que o cara tá em flagrante, tá? É no sentido de assim, meu Deus do céu, olha aqui, o cara tá esperando no habeas corpus há 6 meses. Isso aqui é muito legal, gente. Isso aqui é muito abusivo, o cara não pode esperar tudo isso. Ah, então daí pode impetrar de forma sucessiva, ok? Não serve para discutir direito de visita a preso. Olha, isso aqui tá bem na moda. Imagine que a pessoa vai lá fazer a visita íntima. Aquela visitinha, né? Aquela visitinha peculiar lá e tal, pro preso, né? Pro seu cônjuge, a esposa, sei lá o quê. E daí chega lá e ele é impedido de realizar esse direito de visita. Fala, não, você não pode visitar nesse período aí agora. Nesse caso, será que pode fazer o pedido de habeas corpus? E entendeu o Supremo que não, tá? Entendeu o Supremo, então, que não cabe habeas corpus para discutir esse direito de visita a preso. Ah, professora, se não cabe habeas corpus, cabe o quê? Cabe outra ação aqui, pode ser até uma ordinária, né? O que for para discutir esse direito, mas não cabe habeas corpus. Eu tô batendo aqui na caneca, vou pôr ela para cá antes que eu derrube tudo essa água. Assim como não cabe, nessa mesma ideia, discutir o direito de visita de filhos, né? Então, não cabe aqui, ó, para discutir o direito de visita para filhos. Então, por exemplo, lá numa ação de regulamentação de guarda, né? Aí você não está conseguindo poder visitar o seu filho, um cônjuge, a esposa, o ex-esposo, alguma coisa, está impedindo esse seu direito, você não pode fazer habeas corpus. Você vai ter que fazer outra coisa que não aqui o habeas corpus, tá? Agora, as situações em que cabe habeas corpus de acordo com a jurisprudência. Vamos lá. Primeiro, contra a inserção de provas ilícitas, por exemplo, em uma ação penal. Vamos imaginar aqui a seguinte situação, e eu vou até completar, ó, essa com essa aqui, ó. Contra deferimento de quebra de sigilo em ação penal ou inquérito. Vamos imaginar que exista uma situação em que, num inquérito policial, exista uma interceptação telefônica, que é a gravação da conversa telefônica, sem ordem judicial. Pode isso? Pode interceptação telefônica sem ordem judicial? Não pode, ok? Vamos imaginar, então, que na fase de inquérito, o delegado pegou e mandou interceptar, mandou colocar os grampos lá sem ordem judicial. E daí essa prova foi produzida nesse inquérito. Nesse caso aqui, entende o Supremo que é possível habeas corpus para discutir aqui essa prova ilícita. Então, falar, ei, essa prova foi produzida de prova ilícita, pode tirar já essa prova daí. Por quê? Porque a depender da ilicitude da prova, existe uma potencial situação de restrição da liberdade de locomoção do indivíduo. Às vezes, por conta dessa prova ilícita, ele pode ser preso. É ou não é? Então, por isso que nesse caso, cabe sim pedido de habeas corpus. Cabe habeas corpus em decorrência daquelas medidas protetivas da Lei Maria da Penha. Aqui, essa decisão, ela é do STJ, ok? Não é do Supremo Tribunal Federal, é do STJ, mas eu já vi cair em prova. Então, aqui foi um habeas corpus que discutia a proibição de aproximação da pessoa da vítima. Então, lá na Lei Maria da Penha, existem aquelas medidas de afastamento, né? Não pode chegar, sei lá, tantos metros a pessoa e tudo mais. E o indivíduo questionava, então, aqui a restrição da sua liberdade de locomoção. E, em decorrência disso, ele fez esse pedido de habeas corpus e entendeu o STJ que isso seria cabível. Tá? Então, é cabível habeas corpus para discutir essas medidas protetivas. Cabe
para medidas cautelares, cuidado aqui, ó, diversas da prisão, quando puderem ser convertidas em prisão, no caso de descumprimento. Então, olha só. Lá no processo penal, isso aqui é mais direcionado também para quem tem processo penal no edital. Lá no processo penal, existem medidas cautelares que podem ser tomadas. Medidas que são feitas de forma antecipada para garantir que o processo seja julgado de forma correta. Dentre as diversas medidas cautelares existentes, eu tenho a prisão. Então, por exemplo, ainda não transitou em julgado, né, a ação penal, mas eu acho que é melhor prender o cara porque vai que ele foge, vai que, sei lá, tá ameaçando testemunha, né? Então, nesse caso, é possível a prisão. Então, a prisão, ela pode ser feita de forma cautelar, ou seja, antes do trânsito em julgado, antes da decisão definitiva, quando preenchidos os requisitos previstos lá na Lei Processual Penal. Essa é uma medida cautelar. Mas existem outras medidas cautelares previstas lá no Código de Processo Penal. Se, por exemplo, em decorrência da decretação de uma dessas medidas cautelares e a pessoa puder, se ela descumprir uma dessas medidas, ela puder ser presa, ou seja, existe a possibilidade de restrição da sua liberdade de locomoção, ela vai poder fazer pedido de habeas corpus, ok? Então vamos lá. Medidas cautelares diversas da prisão, ok? Então, medidas antecipatórias que servem para garantir a ação penal que não é prender a pessoa. Porque prender a pessoa a gente já sabe que cabe habeas corpus. Tá. Então, uma medida cautelar diversa da prisão, cabe habeas corpus? Depende. Se dessa medida, em caso de descumprimento, houver a possibilidade de prisão, cabe habeas corpus. Ah, mas se a pessoa descumprir essa medida cautelar, ela não vai ser presa. Então, não cabe habeas corpus, ok? Então, só cabe pedir de habeas corpus na hipótese de aplicação de uma medida cautelar, diferente da prisão, que o seu descumprimento possa gerar a prisão da pessoa. Tá. Por fim, aqui, ó, a proibição da reformatio in pejus se aplica ao habeas corpus. O que é o princípio da reformatio in pejus? O princípio da reformatio in pejus é um princípio aplicado aos recursos, mas se aplica também ao habeas corpus, apesar de que você viu comigo que o habeas corpus não é um recurso. O que é o princípio da reformatio in pejus? É um princípio que diz assim, ó, não dá para reformar para piorar a situação do cara. Então, não sei se você vai lembrar da época da escola, não sei se já aconteceu com você, que às vezes acontecia assim, o professor aplicava a prova, principalmente quando a prova tinha questão discursiva, né? Aí você achava que a correção do professor estava errada. Aí você ia lá para o professor e falava assim, ai, professor, eu acho que eu não merecia essa nota, eu acho que você tinha que rever, olha, eu falei ali, ó, eu respondi a questão. Aí o professor pega a tua prova, deixa eu olhar. Aí o professor olha e fala assim, nossa, dei é muita nota. Ó, aqui você errou isso, aqui você errou. Nossa, eu não vi que você errou aquilo ali também. E ao invés de melhorar a tua nota, o professor consegue piorar a sua nota. E o que aconteceu? Você foi para reclamar, para melhorar e se prejudicou, se ferrou. Nesse caso aqui, ó, ele reformou para piorar a tua situação anterior. É isso que se proíbe nos recursos. Então, a pessoa ela tem o direito de recorrer, mas a decisão que vai julgar esse recurso, ela não pode piorar a situação anterior, nem que o cara queira. Então, tipo assim, nossa, vou piorar aqui. Esse é o princípio da não reformatio in pejus, ou seja, da não reforma para prejudicar. Esse princípio, apesar de ser um princípio recursal, ele se aplica ao habeas corpus de acordo com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, ok? E eu quero destacar uma juris que eu falo durante as aulas, mas eu quero colocar aqui, ó, que cabe habeas corpus na hipótese de se discutir hipóteses de aborto além das hipóteses legais. Vamos lá.
Quando nós falamos do direito à vida, eu disse para você que o direito à vida não é absoluto, que existem situações em que é possível a relativização desse direito. Inclusive, disse para você que é possível legalmente situações em que exista a prática do aborto. Então, o aborto ele é proibido no Brasil, mas existem situações em que ele é permitido. E eu falei de dois casos, que é o aborto necessário e o aborto sentimental. O aborto necessário é quando a mãe ali, ela está em risco a sua vida. Então, o legislador teve que escolher uma vida, entre salvar a vida da mãe e salvar a vida dessa criança, desse filho, né, desse feto. Escolheu o legislador priorizar a vida da mãe. Decisão difícil, mas é essa a decisão do legislador. Outra situação é o aborto sentimental, que é o aborto no caso da mulher, da mãe ser vítima de estupro. Nesse caso aqui, não depende de ação judicial, não depende de nada. Diagnosticada ali a situação, né? Determinada ali a situação de estupro, a mãe ela tem o direito de realizar o aborto. Agora vamos imaginar, por exemplo, no caso de feto anencéfalo. O feto anencéfalo e a possibilidade de aborto de feto anencéfalo, ela não está prevista na lei. Ela está prevista onde? Na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Logicamente que é uma decisão do Supremo Tribunal Federal que tem efeitos para todos. Então, todas as mulheres que estiverem gestando o feto anencéfalo têm direito a realizar o aborto. Precisa de autorização judicial? Não precisa de autorização judicial. Mas vamos imaginar que a mãe está gestando um feto anencéfalo, tem diagnóstico, e ela chega para o médico e fala assim, olha, eu quero realizar o aborto. Aí o médico é daqueles legalistas, sabe? Aquele que fala assim, não vou fazer não. Não vou fazer porque não tem lei dizendo que eu posso fazer. Mas, doutor, a jurisprudência do Supremo já disse que pode, tem efeito erga omnes, tem resolução do Conselho de Medicina. Não. Eu não vou correr esse risco, não, de fazer esse aborto e depois responder por um crime. E o médico fala, não vou fazer. Nesse caso, será que a mãe poderia aqui fazer algum tipo de ação para garantir o direito dela de realizar esse aborto? E a resposta é sim. E o remédio aqui seria o habeas corpus. Professora, por que o habeas corpus? Porque vamos imaginar que essa mãe faça, então, o aborto sem essa ação judicial e alguém entenda que ela cometeu um crime. Ela não pode ser presa? Pode. Então, por isso, como existe uma potencial situação de restrição da sua liberdade de locomoção, entende a jurisprudência que o remédio constitucional adequado é o habeas corpus. Vamos imaginar até o caso da mulher que está gestando um feto ali vítima de estupro e que tem lei dizendo que é hipótese de aborto, e o médico fala, não vou abortar, sei lá, a gestação já está muito avançada, não vou realizar o aborto. Será que essa mãe pode se valer de algum remédio constitucional? Pode. O quê? O habeas corpus. Então, cabe aqui o habeas corpus para discutir o direito, né, de realizar o aborto, além das hipóteses legais, ou seja, além daquelas hipóteses que não dependeria de ordem judicial. Repetido, no caso mesmo do aborto do feto anencéfalo, não precisa de ordem judicial, mas pode ser que exista uma situação prática em que a mãe não esteja conseguindo que o médico faça o aborto, e daí ela tem que se valer de uma ordem judicial para que ele faça. Até para a segurança, às vezes, do próprio médico, entendeu? Para ele achar, não estou fazendo nada de errado, tem uma ação judicial, uma decisão judicial que me resguarda. Essa seria também uma hipótese de cabimento de habeas corpus. Ok aqui? Muito bem, muito bem. Encerramos, então, esse nosso remédio heróico chamado habeas corpus. Veja que tem muita jurisprudência, muita coisa importante aqui. E acredite, aqui tem parte apenas da jurisprudência, aquelas que mais aparecem na sua prova. Espero que você tenha gostado, forte abraço e até a próxima.